por Deus também. Queria orar antes de lermos a palavra do Senhor Deus. Essa penúltima canção fala de que o nome de Jesus, ele abre todas as portas e também fecha aquilo que não convém. Todo sentimento de depressão, de tristeza, de angústia, de dor, o nome de Jesus. É o nome dele, Talvez você chegou aqui com algum sentimento, como a canção dizia, angustiado, ou até sem certeza de algumas coisas. Mas no nome de Jesus, eu quero orar por você. Feche seus olhos no nome do Senhor. Ele pode desfazer tudo e refazer novamente. Deus bendito, Pai eterno que estais nos céus. Deus querido, é o nome de Jesus que nós invocamos, nós oramos e cremos. É o nome que pode todas as coisas. Todo joelho há de se dobrar nos céus e na terra pelo nome de Jesus. Se alguém, Deus, entrou aqui nesse espaço de adoração, de celebração, aos que estão em casa, Pai, talvez com o coração tão apertado, Deus, tão contrito, tão angustiado, tão triste, Pai, com incerteza, Deus, de algumas coisas que aconteceu na sua vida hoje. Pai, o nome de Jesus é a resposta. E nós cremos, Deus, por meio da oração. A oração abre portas nos céus e derrama sobre o teu povo nessa noite, Deus, uma resposta de alento aos seus corações, Deus. No nome de Jesus. Não há angústia, não há depressão, não há tristeza profunda, que o nome de Jesus não venha acolher e não venha dissipar todas as trevas e não venha trazer, Deus, refrigério para essa alma. Que nessa noite, Pai, no nome de Jesus, isso aconteça, Deus. Se há pessoas em casa, Deus, agora, Pai, crendo que não há mais esperança de possibilidade para a sua vida, agora eu oro, Deus, por esses, Pai. Oh Deus, seja aquele que está em casa agora, no trabalho, oh Deus, onde estiver, Deus, no nome de Jesus, traz esperança, traz vida, traz um sopro de esperança de novo, Pai. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos, Deus, que nada pode, Deus, parar a igreja do Senhor, a igreja que ora, o teu povo que ora, e nós estamos orando agora, Deus. Desfaz, Deus, qualquer questão, Deus, no mundo espiritual, ó Pai, no nome do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui, Pai, e qualquer angústia nessa noite vai ser desfeita, e o Senhor vai refazer corações para a glória do Senhor. É no nome de Jesus. Nós cremos, Pai, nós cremos, Deus. Nós cremos que o Senhor foi, que o Senhor é, que o Senhor está por vir, que o Senhor, Deus, resgata aqueles que aparentemente não têm mais esperança. É esse que o Senhor quer, e o Senhor quer resgatar vidas nessa noite. Glorificado seja o teu nome, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Deus. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Estamos falando e pensando sobre superação, superando o sofrimento através da oração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Verso 9 em diante. Permaneça, por gentileza, a Bíblia ou o celular no texto, em exposição. A partir do verso 9 do capítulo 1 diz assim: certa vez, quando terminou de comer e de beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor,
Ana se levantou e, com a alma angustiada, amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esconderes da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada ou bêbada, e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trate disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue a tua serva uma mulher vadia ou sem caráter. Estou orando aqui e até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Verso 17. Eli respondeu: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte ela se levantou, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz a um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Irmãos, a história dessa noite não é de Samuel, é de Ana, uma grande mulher, uma mulher que tinha um alvo, tinha uma meta, tinha um sonho. Ela queria gerar um filho, e portanto ela ia no lugar certo, no momento certo, no espaço certo, pedir à pessoa certa. Ela queria ser mãe. E nessa noite, nosso subtema é superando o sofrimento através da oração. Talvez você que esteja aqui nessa noite, aos que estão em casa, já tenha orado a Deus, tem pedido ao Senhor alguma coisa, tem colocado diante de Deus uma questão, talvez aparentemente impossível. Essa mulher vai nos ensinar lições preciosas de superação. Superação de quê, pastor? Sim, irmãos, naquele tempo as relações eram completamente diferentes dos dias de hoje. Ana tinha uma concorrente, se assim eu posso dizer. E essa outra mulher gerava filhos e mais filhos e mais filhos. E ela queria ter um filho do seu marido. Porque uma mulher que não viesse a gerar filho, ela ficava por incompleta, principalmente para a época. O texto em que fiz a leitura, e que os irmãos continuem acompanhando, por favor, diz claramente que ela sofria angustiadamente todos os dias. Mas essa mulher, irmãos, mais do que empoderada, mais do que uma mulher à frente do seu tempo, mais do que uma mulher que respeitava as relações, e ela estava no lugar certo, pedindo a pessoa certa. Portanto, você que está aqui,
e que está em casa no nome de Jesus, mesmo em meio ao teu sofrimento, não pare diante das lutas, não pare diante das adversidades. Ela orava, ela chorava, irmãos. Bom, a narrativa também nos diz que Ana, ela chorava tanto e orava tanto diante de Deus, que Eli imaginava que ela estivesse bêbada. Irmãos, não fique constrangido quando você começar a chorar diante de Deus. Quando você derramar a sua alma, ela diz assim: eu estou derramando a minha alma na presença de Deus. Não fique com medo ou com vergonha do que o outro vai pensar. Talvez você vai encontrar nessa noite algum Eli no meio, dizendo assim: você está bêbada, você está querendo aparecer demais, você quer se mostrar mais santa do que qualquer outra mulher. Não, derrame a sua alma diante de Deus com ousadia, porque Ele está aqui. O texto nos diz, versículo 10, que chorou muito e orou muito diante de Deus. Versículo 12 diz: enquanto ela continuava a orar diante de Deus. Versículo 15 nos diz também que ela derramava a sua alma diante de Deus. Portanto, irmãos, superando o sofrimento através da oração, é preciso mais do que falar, é preciso derramar a alma diante de Deus. Qual foi a última vez, seja sincero, eu já falei isso, qual foi a última vez que você chorou diante do Pai? Ana chorava. Às vezes nós ficamos tão preocupados, né? Homem não chora. Se homem não chora, mulher chora. Chora, irmãos. Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado e contrito, e Ele não despreza. Não importa o que o outro vai pensar, o que importa é o que Deus está vendo. Mesmo que o outro não compreenda a sua dor, o seu sofrimento, a sua lágrima, Deus sabe cada uma delas. Ana precisava superar o julgamento de Eli. Ana precisava superar a competição da outra mulher. E ela precisava colocar a sua alma diante de Deus. Coloque sua alma nessa noite diante do Senhor. Eu sei que às vezes, irmão, nós ficamos presos a algumas coisas, a algumas formalidades. Antes de iniciar a celebração, falei: irmãos, se jogue diante de Deus, se apresente diante do Pai. Onde tivemos aqui, irmão, momentos de oração, de intercessão, pedindo a Deus o extraordinário dEle, para que Deus nos experimente, e nós venhamos a experimentar dEle também. Quanto quebrantamento, quanta lágrima derramada, às vezes de ação de graças, em outros momentos é dizer assim: Deus, faz algo de extraordinário. Irmãos, o que essa mulher estava querendo era um filho. Às vezes nós estamos querendo tantas coisas. Ela queria um filho. E o interessante, irmãos, as crianças estão sendo ministradas sobre essa mesma palavra. Ela não queria o filho para ela. Ela queria o filho só para entregar para Deus, que na verdade era de Deus. Olha, só pelo prazer de gerar, de ser mãe. Dizer assim: obrigado, Senhor, toma para o Senhor, porque é do Senhor. O Senhor me deu, toma de volta. Certamente eu tenho falado nessa noite para alguém que talvez esteja com seu coração bem apertado. Deus está nos dizendo aqui, por meio dessa palavra, que é preciso superar isso. A oração, irmãos, é a forma mais simples e profunda ao mesmo tempo de chegarmos e atingirmos o coração de Deus. Quer tocar o coração de Deus, não é pelas palavras bonitas.
teológicas ou de conhecimento acadêmico, não. Até porque, na próxima série, em janeiro, os improváveis, todos os improváveis, não eram eloquentes como Paulo ou qualquer coisa do tipo, eram homens brutos. E Deus usou desses homens e mulheres para tocar os corações. Então, irmãos, quando você estiver no seu quarto, estiver aqui em algum momento, busque a Deus com intensidade e com verdade, abra o seu coração, derrame a sua alma, porque qualquer sofrimento, Deus vai acolher as suas orações, e no tempo devido, ainda seja essa noite, Ele vai responder. Não é pelo muito falar, não é pelas palavras bonitas, mas é o quanto eu estou disposto a enfrentar algumas coisas para superar o meu sofrimento. Portanto, eu vou listar algumas coisas. O que eu e você precisamos entender. Primeiro, a sua dor não te impede de buscar resposta diante de Deus. A sua dor não pode te impedir de buscar a resposta diante de Deus. Verso 10, Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Está chorando por quê? Se você tem, enquanto ela chorava, ela orava. Está chorando, irmão? Chora. A tua e a minha dor não pode parar. A resposta de Deus, ela vai vir. A questão é que nós paramos em meio à dor, em meio à angústia. É em meio à dor que Deus responde, irmãos, também. Ana estava angustiada, chorava sem parar. Não pare, irmãos. Não pare, meus amigos. Enquanto orava. Veja, enquanto, durante, perante, permanentemente, ela orava. Chorava e orava. Chorava e orava. Chorava e orava. A sua dor não pode te impedir de buscar a Deus. Ah, pastor, mas você não conhece o tamanho da minha dor. Eu não. Você sabe e Ele também sabe. Mas talvez o que você esteja passando, eu já enfrentei alguma coisa. Mas nós não podemos parar. Está difícil demais? Continue. A palavra de Deus nos diz que ela chorava enquanto orava. Se você está sorrindo, ora. Mas se está chorando, ora também. Deus, me dá um filho. Eu só quero ser mãe, me dá um filho. Há uma segunda lição. É preciso entender que sempre que você fizer um voto, cumpra-o. Quer superar o sofrimento por meio da oração? Faça um voto com Deus. Porém, cumpra-o. Quantos casados aqui? Levante a mão, por favor. Ê, mistério. Deus abençoe. Eu não vou pedir aos desesperados, mas Deus abençoe também. Você lembra dos votos no seu casamento? Se teve algo semelhante, né? Lembra? Eu prometo permanecer bonito. Quantos votos nós fizemos? Quantos anos de casado, Ezequiel? 39, a minha idade. Quantos? 34, a minha idade. Eu vou achando a minha idade, entendeu? Os votos. Há 34 e 39 anos atrás, irmãos. 53, oh Jesus, não cheguei nessa idade ainda. Tem alguém a mais que 53? Não. Os votos
não pode ser quebrado. Não pode. Fizemos votos no altar, diante dos familiares, diante de Deus principalmente, dizendo assim: olha, o que o Senhor está unindo a partir de hoje, vai durar até o dia que o Senhor quiser. Nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém pode separar, irmãos. Quando nós fazemos um voto diante de Deus, é a mesma coisa. Cumpra-o. E olha o voto que Ana faz, versículo 11. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o meu sofrimento, o sofrimento da tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, o que ela diz? Eu o dedicarei, entregarei para sempre ao Senhor. Não vou cortar o seu cabelo e nem a sua barba. Não vai ter corte nenhum. Para sempre. É por isso que eu vou deixar crescer. Olha que voto. Olha que voto, irmãos. Isso é sério. Voto nas Sagradas Escrituras é algo extremamente sério. Se você de fato quer superar o sofrimento por meio da oração, faça um voto diante de Deus, mas eu digo, cumpra-o. Faça algo possível também. Fabiano Ribeiro, um teólogo, diz: fazer votos para com Deus do jeito certo, no momento certo e pelas razões certas, nos levará a uma nova dimensão espiritual. Quem faz um voto com Deus do jeito certo, da maneira certa, na intenção correta, irmãos, vai nos levar a uma dimensão espiritual bem diferente. Jacó fez um voto com Deus, Gênesis capítulo 28, verso 20. Ele diz assim: se Deus for comigo e agradares na minha jornada que estou apreendendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então, disse Jacó, Gênesis 28, o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu erguei na coluna será a casa do seu Deus. E tudo, olha irmãos, olha o voto que ele está falando. E tudo quanto me concederes, entregarei e te darei meus dízimos. Ele está dizendo assim: Jacó, Deus, se o Senhor for comigo nessa jornada, o Senhor vai ser o meu Deus. Quando eu voltar para a casa do meu pai em paz, tudo que eu vier a prosperar, eu vou entregar para o Senhor os dízimos de tudo. E quem conhece a história de Jacó sabe que ele fez isso. Você lembra dos votos que você fez no final do ano passado? Alguns vão falar assim: não lembro nem o que eu comi na hora do almoço. Mas quando passa de ano, virada de ano, normalmente algumas pessoas fazem alguns votos. Eu prometo, Senhor Deus, ser mais fiel ao Senhor, ler todas as Sagradas Escrituras, uma vez no ano eu vou ler. Enfim, não anda de pular 3 ondinhas, por favor. Passou janeiro, fevereiro, março, acabou. A metade já foi. O que ela está dizendo assim: Deus, me dá um filho que eu vou te devolver para sempre. Para sempre. Irmãos, a grande questão é que nós até pedimos a Deus e certamente Ele responde. A grande dificuldade nossa é em devolver a Deus. Ou devolver a Deus. Jacó vai lá e dizima tudo o que Deus deu. Ana pede a Deus um filho, Deus dá e ela toma de volta. Quando nós falamos sobre dízimo, nós pensamos em dinheiro, não é só isso.
É o filho, a herança, é entregar para Deus. Mas às vezes nós temos alguns bloqueios em relação a voto. Eclesiastes capítulo 5 diz assim: quando fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo. Porque se não fizer, é tolo. Cumpra o voto que fez. Melhor se não tivesse feito. Faça um voto diante de Deus, mas cumpra-o. Se hoje você prometer entregar o seu coração a Deus, cumpra-o. O que é que eu vou ganhar com isso? Não é barganha. Isso é importante ressaltar. Votos diante de Deus não pode ser barganha e não deve ser barganha. Ana está dizendo assim: Senhor, se o Senhor me der, eu entrego. Mas se o Senhor não me der, eu vou continuar orando e chorando na presença de Deus. A questão é que às vezes nós fazemos um voto e aparentemente Deus não cumpre. Nós assim entendemos que Deus não está sobre nós. Não, mas Deus é Deus sobre todas as circunstâncias. Se Ele ainda não te deu, porque Ele entendeu que ainda não está pronto para tal. Porque é verdade, quando nós pedimos algumas coisas a Deus, Deus nos entrega, na primeira coisa que acontece é nos afastarmos de quem? De quem deu. Lembra aquela historinha que eu contei aqui? A mãe que pediu o filho, e ela ficou, 6 meses, 8 meses longe de casa. O pastor foi lá orar, ela disse: não, pastor, é porque meu filho chora muito, meu filho faz isso, e ele não para de chorar, não faz isso e aquilo. Aí o pastor: vamos orar então. A irmã botou a mão na cabeça e disse assim: Senhor Deus, no nome de Jesus, leva essa criança. Ontem ela fez jejum e oração pela criança. Deus deu, agora a criança a impede. É herança, é bênção, deixa chorar, é porque está vivo, deixa correr, é porque está vivo. Você imagina Samuel sentadinho lá no templo? Eu não sei, porque o texto não nos diz. Se Deus deu, irmãos, apresenta a Deus, cumpra. Terceiro, entenda que mesmo em meio ao sofrimento, alguém pode te julgar. Mesmo em meio ao teu sofrimento, alguém pode te julgar. Verso 13 ao verso 16 diz que Ana estava orando, balançando os lábios, não expressava nada como nós fazemos aqui, muito provavelmente num cantinho bem distante, onde as mulheres deveriam ficar, só derramando lágrima e balançando os lábios. Ele vem e pergunta e fala: por que está bêbada? Assim, vamos pensar aqui, irmãos. Quando nós entramos neste lugar, ou outro lugar de adoração, nós viemos em busca de alguma coisa. Não buscar porque aqui é um mercado, mas antes nós viemos entregar a Deus a nossa vida. E nessa entrega Deus responde. Você imagina que Ana fez uma jornada inteira até o templo para adorar a Deus. E ela bebeu, ia ficar bêbada. Ele então começa a julgar, acreditando que ela estivesse bêbada. O terceiro princípio nessa noite, daqueles que querem superar seu sofrimento por meio da oração, é entender que mesmo em meio ao sofrimento, alguém vai te julgar. E pasme de novo, de dentro. De dentro. Pior, um homem de Deus estava ali, uma mulher orando e chorando. Mateus capítulo 7,
verso 1 diz assim: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão com que medes para adotar o outro vai ser medido para você também. Não julgues para não ser julgado. Eu não sei se você já passou por isso. Mesmo sofrendo, mesmo colocando diante de Deus a sua vida, a sua alma, alguém sempre aponta. Irmãos, nós temos vários inimigos. Interno, falamos isso ontem. Externo e outros que se levantam. E sem falar do diabo, mas esse aí já é vencido, então não dá muita bola para ele não. Mas não despreze. Vigiai e orai. Mas o julgamento é algo que estava ali. Ana estava onde mesmo? Onde ela estava? No templo. Ela estava orando. Eli estava no templo. E ele acreditava que ela estivesse bêbada. Ah, mas não importa a sua condição de hoje, agora. Deus está te dizendo que se alguém te julgou, fala para essa pessoa que ela vai sentar no mesmo banco no dia do tribunal. Melhor, não fala para ela não. Porque quando chegar no grande tribunal, todos nós estaremos no mesmo banco. E o juiz que vai dizer assim: vinde bendito do meu Pai, e para outros não vai entrar. Eu costumo montar o tribunal de Deus nesse aspecto. Deus é o juiz, eu não, né? As Sagradas Escrituras nos fala. Deus é o juiz, Jesus é o nosso advogado, nós somos réu, e o promotor fica por sua conta e imaginação. Todos nós sentaremos. Quem foi mais ou menos santo, quem pregou, quem cantou, quem tocou, quem fez isso, fez aquilo. E Ana chega a dizer assim, o interessante, irmãos, é que Ana, ela não responde com grosseria. Eu sou crente, e crente não engole, não leva desaforo para casa. Pô, irmãos, ajuda aí. Que aí, pastor? Eu sou cristão, eu não sou saco de porrada, não. Ela diz: meu Senhor, olha, meu Senhor, eu não estou bêbada, meu Senhor. Eu só estou angustiada, querendo a resposta de Deus. Eu não estou bêbada. Aí Eli então conserta a sua palavra e abençoa, e ela diz: obrigado, que o Senhor, versículo 18, que o Senhor seja benevolente com a tua palavra. O que ela queria lá era uma palavra do profeta. Por fim, quarto e último lugar, quem guarda ressentimento dificilmente obtém resposta em suas orações. Vou repetir o princípio. Quem guarda ressentimento dificilmente obtém resposta das suas orações. Sofrimento é superado quando, por meio da oração, quando o meu coração está leve, em paz.
O versículo 17 diz assim: nesse caso, Eli disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Nesse caso, já que você não está bêbada, e eu entendi quem é você, é uma mulher que está pedindo a Deus, vá em paz. Versículo 18, ela diz assim: muito obrigada. Exclamou Ana. Então ela voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava... Por que o rosto dela já não estava mais triste? Ela recebeu a resposta de Deus por meio do profeta, o mesmo, que no mesmo instante imaginou uma coisa e entendeu que ela não estava com aquilo. Agora sim, vá em paz. Ela não guardou nenhum tipo de mágoa, sentimento ou ressentimento do profeta, do homem de Deus. Irmãos, tem uma frase que diz assim: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Enquanto, na verdade, quem está morrendo é a pessoa. Ah, pastor, mas eu não consigo. Peça a Deus. Peça a Deus. A verdade, irmãos, que muitas das nossas orações, muitos dos nossos sofrimentos continuam tão intensos em nossa alma. É porque, na verdade, nós precisamos consertar algumas coisas dentro de nós e nas relações. Ana saiu dali com a palavra de Eli. E ela creu naquela palavra. E foi viver a vida dela. No tempo devido, Deus deu Samuel. E Samuel é: eu pedir ao Senhor. Samuel era a resposta da oração. Samuel era o alívio do sofrimento de Ana. Nós não encontramos mais a história de Ana, dessa mulher. A história dela passa em alguns capítulos aqui e acabou a história. E ela então pega aquilo que é a resposta dela e entrega a Eli no templo e vai embora, irmãos. Ela gera Samuel, pega Samuel e entrega a Eli. E deixa Eli cuidar dele. E claro que a história de Samuel não tem como falar aqui, e estou encerrando. 2 livros com o nome dele. Mas esse grande homem foi de uma grande mulher que enfrentou tudo para, por meio da oração, que Deus respondeu e entregou, mas ela entregou a Deus. Deus está te dizendo hoje: eu quero te responder, eu vou te responder, porém, o quanto você está disposto a entregar? Ou o que você está disposto a entregar? Mas Deus precisa de alguma coisa? Não, nós precisamos dele para ter alguma coisa. Mas se o nosso coração está cheio de ressentimentos, eu vou ser muito sincero, por meio da palavra. Tudo que você orou até agora só foram palavras, solta ao vento, solta ao vento. Primeiro conserta aqui, para depois abrir as portas lá. Na verdade é bíblico. Se nós pedirmos crendo, Ele vai responder tudo o que pedires. Mas lá na oração modelo, ou chamada oração do Pai Nosso, ao final,
que nós às vezes não lembramos, versículo 14, versículo 15 e 16 do capítulo 5 de Mateus. Lá fala sobre perdão. A oração todos nós conhecemos, com certeza. Mas ter o reino, o poder e a glória para sempre, nós também conhecemos. Mas o capítulo termina dizendo sobre perdão. Se não perdoar, Deus não te perdoa. Se não aliviar o teu coração, digo, não a palavra, Deus não ouve a tua oração. Quer dizer, Ele ouve, porque Ele não tem problema de audição, mas certamente não vai responder. Porque eu quero ter intimidade com Deus, resposta de Deus, mas eu não consigo olhar para minha irmã, para o meu irmão, para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho. É tudo solto ao vento. Termino. O que você está disposto a entregar nessa noite? O quanto você está disposto a entregar nessa noite? Ana entregou. Ela entregou a sua alma. Ela entregou a resposta. Irmãos, quantos já foram abençoados por Deus aqui? Levante a mão, se você puder e quiser, claro. Amém. Louvado seja Deus, Deus abençoe. Mas se a bênção ela ficar retida, ela não é bênção. Se a bênção chegou até a mim e eu não compartilhei, não é bênção. Ana fez o quê? É bênção, é resposta. Toma, Deus, é do Senhor. Deus te abençoou? Compartilha. É resposta de Deus? Compartilha. Compartilha. Deus ouve orações daqueles que de fato está com o coração leve e frágil. Ana não levou ressentimentos, ela orou e Deus respondeu. Uma mulher estéril, uma mulher que não poderia gerar filhos, ela gerou filhos. E ela entregou ao Senhor. Essa noite Jesus está nos convidando a entregar. Supere a rival, no caso Ana. Supere o julgamento. Supere aquilo que aparentemente é impossível, no caso gerar filhos. Qual é a sua causa impossível? Qual é a sua causa impossível? A Ana era gerar. E a sua? Hoje é sobre entrega. Todo sofrimento, toda dor pode ser vencida quando de fato nós oramos com a intenção, com o motivo e com a razão correta. Ela teve a resposta. E você? Nos coloquemos de pé no nome de Jesus.